volta nesta sexta-feira. O programa hoje está bombando, viu? Tem pesquisa exclusiva do Instituto Seta trazendo o cenário aqui da corrida para o governo do estado e também para a presidência da República. Estamos recebendo hoje ao vivo o senador Stevenson Valentim, já comentando as pesquisas, dizendo se vai ser ou não candidato a governador. E você pode interagir conosco também no nosso chat. Hoje o chat do canal do YouTube, Thiago Rebolo, está agitadíssimo, todo mundo interagindo aqui conosco, participando, deixando comentário. Como eu prometi no bloco anterior, vamos aos números agora da corrida presidencial. A pesquisa Seta perguntou: se o cenário das eleições tivesse estes candidatos, em quem o senhor votaria para presidente? Luiz Inácio Lula da Silva aparece em primeiro, com 52,5% das intenções. Presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo, com 24,9%. Ciro Gomes, na sequência, 9,9%. André Janones, 2,4%. João Dória, 2,1%. Sérgio Moro, 1,8%. Simone Tebet, 0,4%. Ninguém, branco ou nulo, 3,5%. Não responderam ou não sabem, 2,5%. Bom, esses números aí da corrida presidencial voltam àquela questão para a gente fazer análise em relação à sucessão estadual. Quais são os principais problemas, vantagens e desvantagens de Fátima e da oposição em relação à questão presidencial? Primeiro, nesse aspecto, Fátima leva uma larga vantagem. Por quê? Porque ela pode usar a sua muleta política. Quando eu falo isso, não falo com nenhum tom pejorativo, eu falo no sentido de você juntar, se aliar melhor, colar seu nome ao nome de alguém que está melhor do que você e faz liga, ou seja, Fátima faz liga com Lula. Ela é fundadora do PT, tanto quanto ele. Ela tem identificação com o PT. Nesse caso, Lula tem 20 pontos a mais do que Fátima nessa pesquisa. Cerca de 20 pontos a mais do que Fátima. Onde é que está aí o segredo de Fátima para a eleição? Além das questões locais, naturalmente. É fazer com que o eleitor que hoje diz que vota em Lula, mas esse mesmo eleitor, 20% desse eleitorado não acompanha a candidata de Lula. Todo mundo sabe, essa também é um detalhe para Fátima se ligar. Todo mundo sabe que Fátima é a candidata de Lula, que Lula tem no Rio Grande do Norte uma candidata chamada Maria de Fátima Bezerra. Diferente dos outros, quem é o candidato de Bolsonaro no Rio Grande do Norte, quem é o candidato de Moro, de Ciro, ninguém sabe, o povão não sabe. Então, não há mais o que se falar em desconhecimento. Fátima é a candidata de Lula. O eleitor hoje está respondendo de forma consciente que eu voto em Lula para presidente. A candidata dele, você vota é Fátima. Não. Então ele está dizendo que não. Isso pode mudar? Lógico que pode mudar. Por quê? Porque o voto dado a Lula é um voto absolutamente livre e vem de uma situação muito mais de paixão política. Significa dizer que um pedido desse candidato, para quem eu estou depositando a confiança para voltar a dirigir o país, se ele me pedir para votar num candidato a governador que ele confia, eu posso votar. E aí, um outro ponto de pesquisa que pode checar essa situação. Se Lula pedir você para votar em Fátima, não é aquele negócio, se fulano pedir para votar num candidato, não. Se Lula pedir explícita, se Lula pedir para você votar em Fátima, você vota sim ou não, ou depende. Não sei se tem isso na pesquisa, mas o fato é que, não tem, né? O fato é que hoje... Tem para senador, que a gente vai mostrar logo mais à noite no Repórter Hoje 48. Fátima tem uma desvantagem, mas somente ela, e aí onde o adversário não pode fazer nada sobre isso, ela leva uma vantagem grande sobre essa situação. Ela tem 20 pontos, 20% do eleitorado que diz que vota nela, 20% do eleitorado que diz que vota em Lula, mas não vota nela. Então, ela precisa conquistar esse eleitorado e ganhar a eleição. Ponto 1. Vamos para o outro lado. Qual é a desvantagem que tem a oposição? Seja Stevenson, seja Ezequiel, qualquer um. É ser o candidato
De Bolsonaro, apesar de Stifson ter um candidato a presidente, ou que teria, ou que não tem ainda, não tem mais. Vamos lá, Ezequiel, o candidato de Ezequiel seria Dória, que foi, mas não foi, desistiu de ir. Seria Dória ou seria qualquer outro? Foi a volta dos que não foram. O fato é que vai carimbar no candidato da oposição, você é candidato de Bolsonaro. E esse carimbo hoje é uma âncora, ele puxa para baixo. Por quê? Porque Bolsonaro está com a metade do percentual de voto de Lula. E nesse caso, quem estiver vinculado a ele tem esse teto. Na medida em que a gente diz que Fátima pode chegar a 50 se Lula arrastar, Bolsonaro, o teto dele hoje é 25-30. Não ganha sendo o candidato dele. Essa é uma questão que, naturalmente, esses números são todos estimativa e são todos retratos do momento. Tudo isso aí poderá mudar de acordo com as novas articulações e com a própria campanha que sequer começou. Então, são pontos que precisamos avaliar diante da influência que as candidaturas presidenciais podem exercer junto ao eleitorado do Rio Grande do Norte. E aí, hoje, Fátima leva uma grande vantagem sem fazer absolutamente nada, só pelo fato de estar vinculada a Lula e buscar esse eleitorado de Lula para passar adiante e aí sim conquistar a gordura que ela não tem, conquistar com o eleitorado de Lula. E a oposição tem um desafio: estadualizar a campanha para discutir o que Steve estava discutindo aqui. Vamos discutir o Estado, o que pôde, o que não pôde ser feito, porque se é incompetência, se é crise gerencial, se é falta de dinheiro. Se a oposição conseguir discutir o Estado, tira a Fátima das asas de Lula e vai para candidato A e candidato B. Antes do senador Stevenson comentar os números da corrida presidencial e também do jornalista Tiago Rebolo fazer análise política aqui dessa pesquisa, eu já vou trazer os números da rejeição para presidente da República. O Instituto Seta trouxe o seguinte resultado, com a pergunta: se o cenário das eleições tivesse estes candidatos, em quem o senhor não votaria para presidente? O presidente Jair Bolsonaro aparece em primeiro com 45,3%. O ex-presidente Lula aparece em segundo com 21,4%. Sérgio Moro, 4,6%. João Dória, 3,7%. Ciro Gomes, 3%. André Janones, 1,8%. Simone Tebet, 0,8%. Ninguém branco ou nulo, 12,5%. Não responderam ou não sabem, 6,9%. Tiago Rebolo. O desafio do presidente Jair Bolsonaro é perder por menos, né? Aqui no Rio Grande do Norte, na região Nordeste. A rejeição dele é muito alta, né? Beira aí os 50%. Essa rejeição já foi maior, inclusive, do presidente. Caiu um pouco, né? Tava acima dos 50%, agora tá na casa aí dos 45%, segundo a pesquisa Seta. Isso impõe um desafio muito grande, não só ao crescimento da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, como a do candidato a governador que se ligar à imagem dele. E é por isso que o deputado Ezequiel Ferreira, que tá articulando aí essa possível candidatura ao governo do estado, não quer se ligar à imagem do presidente Bolsonaro. É por isso que Ezequiel não foi lá para Parnamirim para participar do evento. É por isso que ele ainda não ligou a imagem dele, não tá de mãos. Não andou de mãos dadas com Rogério Marinho em todos os eventos com Bolsonaro, porque ele sabe que se ligar à imagem do presidente Bolsonaro é um limitador muito importante para a candidatura dele. Então, eu concordo inteiramente com o que Túlio falou. Há esse ponto que é positivo para Fátima ainda, que pode fazer com que a governadora cresça nas pesquisas. Agora, destacar o seguinte: esses resultados aqui de Sérgio Moro acabaram ficando afetados pelo próprio lapso temporal, porque a pesquisa foi realizada no fim da semana 26, passada, 28. Né? Pois é, no início da semana, aliás, e ontem nós tivemos todo aquele terremoto político com a saída de Sérgio Moro. Inclusive, depois da sua análise, eu queria ouvir o senador Stevenson sobre essa situação, já que Sérgio Moro saiu do partido dele. Só para fazer um registro, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre a questão do menino lá de São Paulo, do Dória. Menino, né? Dória. Do calcinha apertada. A questão dele, que se falou que a imprensa caiu. Não, depois ele assumiu mesmo que foi uma estratégia. E lembra que a gente falou disso? E eu falei ontem isso aqui do Repórter 98 também. Eu falei aqui de meu dia. Ele queria receber o respaldo do partido. E esse respaldo não veio. Não, veio através daquela carta. Mas uma nota muito. Não dava mais pra outra coisa de Bruno Araújo. Ele tinha que defender a instância das prévias partidárias. Não ia dizer agora. Mas não veio aquele apoio, não teve aquele apelo
dentro do partido para que ele fosse o candidato? O Thiago Rebolo falou aí da questão da mudança de cenário, né, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro do Podemos e praticamente aí da desistência, a palavra é essa, da desistência, da retirada da pré-candidatura dele. Só que essa pesquisa, Tiago, foi feita antes, né, desse anúncio da desistência. Ou seja, para o eleitor aqui do Rio Grande do Norte, o ex-ministro Sérgio Moro ainda era pré-candidato. E a gente viu que o desempenho dele realmente também já não era um desempenho bom. Mas aí para onde vão as intenções de voto? Não é muita coisa não, mas para quem vai? Para Bolsonaro, né? Nesse sentido que eu falei que acabou sendo afetado o cenário, né?